Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Filomena Martin, instrutora de inglês do pré-vestibular social do projeto Emancipa Rio, o RS-FATEC, aqui no Polo de Extensão de Nova Friburgo. E hoje eu trago para vocês algumas estratégias de leitura que nos vão auxiliar na execução da prova do CEDERJ. E para começar, vou compartilhar com vocês um resuminho sobre as estratégias de leitura. Então, identificar cognatos, palavras repetidas, pistas tipográficas, averiguar a ideia geral do texto, e skimming e scanning, duas técnicas muito utilizadas. São estratégias que nos auxiliam na resolução das questões. Então, cognatos. O que são cognatos? São palavras similares à nossa língua. Telephone, question, activity, problem, são alguns dos exemplos. Elas têm uma escrita parecida e o significado é o mesmo. Mas atenção aos falsos cognatos. Eles existem em um número menor, mas existem em alguns momentos eles podem nos confundir nessa compreensão. Então, exemplos como lunch, college, library, parents, não são aquilo que parecem ser. Lunch não é lanche, é almoço. College não é colégio, é faculdade. Library não é livraria, é biblioteca. Parents não é parente, mas pais. Então, são palavras que a gente precisa ter um conhecimento para não se deixar enganar na hora de resolver as questões. As palavras repetidas, quando elas aparecem no texto, é porque é uma intenção do autor em demonstrar a importância delas no contexto. E muitas vezes, para que não se torne cansativo, ele se utiliza de sinônimos, né? Palavras que expressem o mesmo sentido, mas não muda a ideia que ele quer passar. Então, é um ponto também que nos chama a atenção. As pistas tipográficas são datas, números, tabelas, gráficos, imagens, sinais gráficos como a pontuação, aspas, parênteses, né? Que de uma forma geral, assim que a gente bate o olho, a gente identifica, assim como a formatação das palavras, se elas estão em negrito, itálico, sublinhadas, as letras maiúsculas, porque elas destacam aquela palavra, aquela informação do texto, e pode ser uma informação cobrada num dos enunciados da prova. A técnica de skimming ou scanning, né, uma ou outra, elas se resumem em uma leitura rápida e superficial do texto, onde você busca de imediato, né, qual é o tipo de texto que está sendo apresentado, quais são os títulos, os subtítulos, o que as ilustrações estão mostrando, os gráficos, que informações apresentam, as datas são importantes, os desenhos, então tudo isso a gente faz numa leitura muito rápida e superficial, e através dela a gente consegue buscar informações importantes, né? Também a concentração em palavras-chave e, quando a gente passa esse olho, a gente consegue também buscar as ideias centrais do texto. Então, no skimming, você passa os olhos por, você não se aprofunda, é uma coisa rápida mesmo. Não há necessidade de você ler cada sentença. Você quer o quê? Buscar reconhecer palavras ou expressões que possam servir como pistas para compreender o texto. No scanning já é uma coisa mais lenta, é quase um trabalho de detetive. Você examina, você explora, você sonda, você está procurando detalhes e ideias objetivas. E aí você vai buscar as palavras-chave do enunciado no texto. Quando a gente busca primeiro o enunciado e as questões, antes mesmo de ler o texto, é por um motivo de ganhar tempo, né? Para você ganhar tempo e não ficar tentando decifrar cada frase. Mas, para isso, você também precisa de um conhecimento prévio de como um texto é estruturado, né? Então, você pode começar a prova pelas perguntas, com esse objetivo de ganhar tempo, né? Sem ler as alternativas. E aí você vai ler o texto com calma, porque você já sabe o que a questão está te pedindo, e aí você foca naquele scanning daquela questão. E aí você volta às perguntas, lê as alternativas, para você identificar. Às vezes, de cara, você conhecendo o texto, conhecendo o assunto do texto, aqui vale salientar que ter uma leitura de mundo nos ajuda. Muitas vezes não há necessidade nem de você compreender muito bem o texto, mas se você consegue
ter uma leitura daquele assunto, você conhecer um pouquinho, você consegue eliminar alternativas de acordo com o seu conhecimento. Onde, assim, questões, elas não vão, alternativas, perdão, não vão fazer sentido, enquanto outras vão fazer sentido, né? De acordo com aquilo que você conhece sobre. Então, é importante estar sempre atualizado. E sempre que você precisar, o texto está ali para você voltar, né? As últimas provas foram 3 questões, então é uma prova muito rápida, para que você possa ter tempo em questões de outras disciplinas que requerem mais atenção, né? Mais raciocínio, às vezes, e que podem ser, dependendo do vestibular, dependendo da prova, né? Ter um peso maior do que o inglês. Então, agora, eu vou compartilhar com vocês a prova do CEDERJ do ano de 2022, prova 2. Então, o título do texto, é só um texto aqui. What is social media addiction? E aí, passando os olhos sobre o texto, eu vejo que tem um subtítulo. How do you know if you have social media addiction? E continuando essa passada de olho, tem um outro subtítulo. How can you decrease social media use and prevent its addiction? Então, eu tenho 3 partes nesse texto. Então, a primeira pergunta, what is, o que é. A segunda, how do you know if you have? Não, como é que você sabe se você tem? E how can you decrease? Como você pode diminuir, baixar o uso das redes sociais, né? E, aqui na última, prevenir. O que é addiction? Se eu não souber o que é addiction, eu vou ter que ler o texto com atenção para tentar entender o que isso significa, né? Mas partindo que eu sei o que é addiction, que significa vício, eu vou para as questões, e a primeira diz, the aim of the text is to... Então, qual é o objetivo? Qual é o foco do texto? Então, tá lá. Comentar em favor da mídia social, do uso da mídia social e a sua identificação. Isso está no primeiro, mas é só isso. Criticize os usuários da mídia social e o vício. Ele está criticando? Não sei, que eu não li o texto. Discutir o vício em mídia social, sua identificação e sua prevenção. Eu já sei que ali a primeira parte está falando o que é, a segunda está identificando, né? E a terceira está falando sobre prevenção. Então, eu já parto de cara que pode ser essa aqui. E a última alternativa, comentar os diferentes pontos de vista no vício e na prevenção do uso da mídia social. Eu vou ficar entre duas, né? Então, eu posso ler o texto e marcar aqui qual a questão, qual a alternativa que mais se adequa ao texto. A segunda, two of the key differences. Então, 2 diferenças-chave entre o vício na mídia social e o hábito que te dá prazer, né? Qual é a diferença? Qual é o limite? Quando eu sei que eu estou no vício e quando eu sei que é só um hábito. Então, eu vou lendo as questões, as alternativas, desculpa, e vou, só por isso aqui, tentar descobrir qual é a melhor resposta. Então, eu tenho aqui a alternativa A, que seria desenvolvimento de pensamentos agressivos enquanto eu uso a mídia. Irritabilidade durante o uso. Então, se eu tenho 2 coisas aqui que não fazem sentido para aquilo que a questão está pedindo, né? O que é vício e o que é prazer. Então, nenhuma das 2 coisas aqui é prazer. As 2 me remetem ao vício. Letra B, a resistência em encontrar amigos e família, quer dizer, o isolamento. E a diminuição do uso enquanto está comendo. Não faz sentido também. Letra C, o uso excessivo da mídia social fora do trabalho e a inquietação enquanto está usando a mídia social. As 2 são negativas, né? Então, não tem prazer.
E a última, a letra D, os efeitos negativos de se trabalhar ou estudar, né, que isso traz o vício, e o uso da mídia social como uma válvula de escape para os problemas. É o que a maioria faz, né? A gente está cansado, quer esparecer, se joga lá na mídia social. Então, essa aqui faz sentido para mim. Então, eu já tenho um marcador aqui importante. Eu posso ir ao texto para confirmar essa minha hipótese. A última questão, o uso de verbos no imperativo, na forma imperativa, na terceira seção. A terceira seção do texto está falando sobre prevenção. Então, se eu estou usando o verbo no imperativo, qual é a mensagem que eu estou querendo fazer? Que a pergunta indica que os itens na lista são, né, aqueles itens que eles listaram aqui. Qual é o objetivo dessa terceira seção? Criticar, sugerir, aconselhar ou trazer dúvidas. Só essas primeiras palavras já me dão um caminho, certo? O autor está criticando, está sugerindo, está aconselhando ou está colocando em dúvida sobre o que fazer. Então, vou uma por uma, né? Então, num texto como esse, quando eu coloco como você pode prevenir, eu estou sugerindo, né? Eu não preciso nem ler o resto, eu estou sugerindo. Então, marcaria a letra B. Então, percebam que, às vezes, não tem uma necessidade real da leitura de todo o texto, mas com o conhecimento prévio da língua inglesa, com o conhecimento da atualidade, do que está sendo discutido, né, com um pouquinho de foco, de atenção, que isso é necessário em todas as disciplinas, você consegue resolver a sua questão de inglês de uma maneira muito fácil e muito rápida.